Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal, Ano Ímpar, quarto domingo da Quaresma. Estabeleceu Melquisedeque como semelhança e figura de Cristo. Documentário sobre o livro do Gênesis de São Cirilo de Alexandria, bispo. Ninguém deve atribuir-se a esta honra senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Desse modo também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribui-lhe essa honra àquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse trecho está em Hebreus, capítulo 5, versículo de 4 a 6. É preciso afirmar que o próprio Filho, enquanto Verbo gerado pelo Pai, não exerceu o sacerdócio. Só fez parte da ordem sacerdotal quando se fez homem por nós. Assim como recebe o nome de profeta e apóstolo pela natureza humana que assumiu, recebe igualmente o de sacerdote. Os ofícios servis convêm ao estado de servidão, e esse foi o seu despojamento. Aquele que é igual ao Pai, que é assistido pelos serafins do céu e servido por milhares de anjos, depois que se despojou de si mesmo, foi declarado sacerdote dos santos e verdadeiro tabernáculo. Foi santificado conosco, ele que está acima de toda criatura. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Esse trecho está em Hebreus, capítulo 2, versículo de 11 a 12. Por conseguinte, o Deus que santifica, quando se fez homem e habitou entre nós, não foi só chamado nosso irmão segundo a natureza humana, mas também foi santificado conosco. Foi-lhe possível exercer o sacerdócio e ser santificado conosco pela carne que assumiu. E devemos atribuir tudo isso ao seu despojamento, se quisermos pensar retamente. Estabeleceu, portanto, Melquisedeque como semelhança e figura de Cristo, pois é chamado Rei de Justiça e Rei da Paz. Porque esse título, misticamente, só convém ao Emanuel, que se tornou autor da justiça e da paz, ao concedê-las aos mortais. Somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, que sacudiu o jugo do pecado. Conseguimos também a paz com Deus Pai, deixando a vida de pecado que dele nos afastava e escravizava, e nos purificamos unidos a Ele, de certo modo pelo Espírito. Pois quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Afirma o divino Paulo que a bênção dada a Abraão e a oferta de pão e vinho foram o símbolo e a figura de um sacerdócio mais alto que o da lei. Somos abençoados ao receber como dom celeste e viático da vida esses dons místicos e misteriosos.
silenciemos um pouco, se vos apraz. Somos abençoados por Cristo e pelas preces que por nós dirigiu ao Pai. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Isso está em Gênesis 14, verso 20. E nosso Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor, disse: Pai Santo, consagra-os na verdade. Isso está em João 17, verso 17. Da própria tradução dos nomes, Paulo deduz ser Melquisedeque figura de Cristo. E como exemplo, evoca aos nossos olhos o gênero de seu sacerdócio. Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Por isso, diz São Paulo de Melquisedeque: sem início de dias nem fim de vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso está em Hebreus capítulo 7, verso 3.